Estamos ao vivo neste momento. Chegou a hora da esperada entrevista. Vamos entrevistar Leninha. Boa noite, Leninha. Boa noite, Sandro. Boa noite os que nos acompanham nessa live desta noite. Obrigada. Fazer sua apresentação. Marilene Alves Souza, Leninha, bióloga e mestre em desenvolvimento social. Construiu sua trajetória aos movimentos de base, professora das redes municipal e estadual, foi presidenta regional do Sindicato dos Professores e integrante da diretoria da CUT, foi diretora da Caritas Brasileira e coordenadora do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas e das articulações nacional e estadual do semiárido. Foi candidata a prefeita em 2016. Em 2018, eleita deputada estadual com 51.407 votos. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e titular da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e atualmente vice-presidente do PT estadual. Vamos agora à primeira pergunta, bater um papo com a Leninha, né, que tem um vasto currículo e nos engrandece aqui na página Jornal Gazeta Brasil com esta entrevista. Você, no final da década de 80, Leninha, estava na universidade, na pós-democratização, governo Sarney, inflação, oscilação na economia, populismo, e também muita decepção, né, com o primeiro governo democrático, entre aspas, porque foi eleito pelo colégio eleitoral. Já em 1989, anos 90, fora eleito Collor de Mello. Conta um pouco destes momentos e de sua participação neles, Leninha. Então, boa noite mais uma vez. Obrigada a Sandro Braga, professor historiador, ao pessoal do jornal Gazeta Brasil, né, nesta noite fria, né, que merece uma fogueira, mais uma noite de afetos também. Bom, mesmo antes de entrar na universidade, a gente já, desde muito cedo, a gente já fazia militância no bairro. Eu nasci aqui no bairro Edgar Pereira, chamava Vila Ipê, né, a Vila dos Ipês, porque tinha muitos ipês nas nossas ruas. Eu nasci no período em que o bairro não tinha tanta urbanização. Me lembro que eu nasci aqui, mas a minha casa não tinha energia elétrica, né? Demorou muito a minha rua, a minha casa ter energia elétrica, que era uma rua das mais distantes, assim, vamos dizer, do centro do bairro. Eu não tinha asfalto, não tinha energia, enfim. E nesse período eu já militava nos movimentos do bairro. Mas era uma militância ligada também à discussão ambiental. Eu me lembro que a gente fazia muito trabalho para pensar o ambiente do nosso bairro. Logo em seguida, lógico, eu entrei na universidade, eu levei para a universidade também esse espírito mais da coletividade, do trabalho conjunto ali. E engraçado, porque eu fiz foi biologia, eu já participava, então, dos movimentos estudantis, do DA, do DCE. Naquela época, eu me lembro que as pessoas, inclusive, falavam: você não é do curso de biologia, você é do curso de ciências sociais, você é tão política, mas eu era do curso de biologia, mas a militância nos movimentos, naquela época, inclusive também de igreja de bairro, possibilitou uma leitura política mais afinada, refinada, para entender o contexto da política no Brasil. Mas eu me lembro que a gente fazia um movimento estudantil que não só discutia a política estudantil, a gente falava de cultura, os festivais de canção, o festival de poesia, e o Centro Cultural, como era ali no prédio, onde funciona o museu, o Centro Cultural era como se fosse a extensão da universidade. Então, você tinha uma universidade, né, que era uma fundação de ensino superior,
que era ali na Praça da Matriz. O Centro Cultural era o espaço onde a gente fazia cultura, através do DCE e do DA, e tinha a Praça da Matriz. Então, todo um circuito favorável para a gente fazer mobilizações. E é lógico que, como a gente já militava também no movimento estudantil, participando de congressos, acompanhava também a vida política do Brasil, né? Me lembro perfeitamente da nossa luta, né, nesse processo de eleição, já com a discussão sobre o projeto de país que a gente queria construir. Me lembro perfeitamente do movimento de Cara Pintadas, né, da juventude, nós nas ruas, né, um movimento que naquela época era isso, né, naquela época já falava um presidente eleito como caçador dos marajás, era essa a grande tônica daquela época, e logo em seguida, então, meio que desmembrou todo um universo de muita corrupção também no governo. Então, a gente falando desse processo de corrupção é muito antigo no Brasil, nós não estamos falando de uma corrupção recente, né, ou modus operandi da política, era de muito favor, né, enriquecimento da família, tanto que muitas fundações em nome de muitos políticos, muitas organizações da sociedade civil, em nome de muitos políticos do Brasil, foram beneficiados com muitas políticas da assistência social. Então, naquela época, a gente já fazia ocupações das ruas e praças, denunciando um modelo que, é lógico que, na minha avaliação, resultou todo esse processo de desigualdade que nós temos. Então, esse processo de formação da economia brasileira, do desenvolvimento, é lógico que ela beneficiou um grupo pequeno em detrimento a um grande grupo. Eu sempre, às vezes, quando eu estou discutindo, por exemplo, combate ao racismo, eu sempre digo que a questão não foi o dia 13, o dia da tal abolição. A questão foi o dia 14 de maio, porque os negros, né, que foram abolidos da escravidão... E falar em racismo, nós tivemos várias manifestações pelo mundo contra o racismo, né? E o estopim foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos da América. Como você viu essas manifestações e o que pode ser feito para diminuir o racismo? Bom, as manifestações, na minha avaliação, elas revelaram um mundo desigual e racista e preconceituoso. Elas revelaram um país, no caso do Brasil, que também traz um racismo, não só no ponto de vista da política, mas, na minha avaliação, um racismo estrutural. Eu estou dizendo dos espaços de poder, das grandes corporações, da sociedade de modo geral, onde ao povo negro, a nós negros, foi destinado lugares muito inferiores e secundários. Eu sempre digo assim, eu não queria, se eu vou ao aeroporto, eu vejo o povo negro, meu povo, limpando o chão, limpando o banheiro, servindo café, né? Então, assim, nós estamos falando de onde é que o povo negro, onde ele está dentro da sociedade brasileira. Provavelmente nas piores empregos, piores salários, e isso se agrava com a questão das mulheres, né? Eu, mulher negra, então, o recorte tanto só de raça quanto de gênero, né, ele revela que ainda há no mundo essa distinção pela cor da pele, pela textura do cabelo, há uma distinção ainda no mundo, o que é uma beleza, vamos dizer, capitalista, branca, né, e que não é tão hegemônica no país, mas que ainda é colocada como uma beleza, a beleza, enquanto que a beleza negra, durante muito tempo, não foi considerada como beleza negra. Eu penso que nós precisamos romper esse ciclo, tanto do preconceito, do racismo, a partir de uma educação. Eu sempre digo que as crianças não nascem racistas, né? Na escola, a convivência entre os seres não está na cor, na questão social. As crianças convivem bem nas escolas, mas há um problema, ou na família e na sociedade de modo geral, e que isso faz com que essas crianças se tornem mais tarde um adolescente, ou, né, um jovem, muito em função de outras influências, né? Então, a educação e a escola é um papel fundamental para desmistificar essa coisa da diferença de cor de pele, textura do cabelo. A escola é um papel de formação, inclusive de respeito a todas as diferenças, inclusive de LGBTQI+, de pessoas negras, de pessoas pobres. Então, esse ambiente ele é fundamental nessa formação. Por isso que eu penso que uma das formas é investir na educação para a convivência com as diferenças. Investir na educação onde os professores tenham condições de trabalhar melhor com isso a partir de exemplos concretos na escola. Eu sempre digo que
Às vezes as pessoas falam, Leninha, você não precisa falar, assim, eu sou mulher, eu sou negra e tal. Mas eu sempre digo que quem vive essa coisa no Brasil sabe o que é estar na escola e nunca representar a escola em nada. Nunca ser chamado, mesmo sendo uma boa aluna, para declamar uma poesia, para representar a turma em algum evento, para ser a rainha de alguma festa, que na minha época tinha muito isso. Rainha da pipoca, do São João, de não sei mais o quê. Eu nunca fui nada disso. Você acha que por que eu não fui? Lógico. Porque na minha sala tinha meninas de cabelos lisos, pele branca, enfim, com beleza, que eu falo que é beleza, né, capitalista, vamos dizer assim. É isso. Tá certo. Vamos agora para Minas Gerais. Essa reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, que enviada pelo governador Zema, para ser apreciado por vocês, deputados, né? Esclareça para a gente, para o servidor público, o que ele quer, na verdade, o governador de Minas Gerais com essa reforma. Bom, Sandra, é importante essa pergunta, porque a gente não está considerando uma reforma da Previdência. Porque o texto que o governador enviou, observei, na sexta-feira da semana passada, com prazo que ele está trabalhando até 31 de julho, o texto que ele enviou está embutido também uma reforma administrativa. Nós estamos falando de um texto que incorporou não só o debate da reforma da Previdência, mas também colocando lá uma reforma administrativa. Então, uma das nossas lutas, só para você entender, a gente está falando de fracionar o texto. É separar o texto que ele mandou, aquilo que diz respeito a pensões, aposentadorias e tal, né, que tem a ver com a Previdência também, aquilo que diz sobre a reforma administrativa e aquilo que diz sobre a alíquota de progressão de desconto em folha do servidor. Então, nós estamos falando que é um texto bastante complexo, que está trazendo, de fato, muita informação, e a nossa luta é uma luta para a gente poder fracionar o texto, porque, olha, a reforma da Previdência, que foi votada a nível federal, ela colocou o prazo até 31 de julho para que os estados e municípios, eles revejam a alíquota de desconto da folha, né, o desconto em folha. O desconto em folha, no estado de Minas Gerais, hoje é 11%. A reforma da Previdência a nível federal, ele fala que o desconto tem que ser de 13,50 e poucos por cento. Quer dizer, ele aumenta quase 3% percentual. O que acontece? Acontece que, no caso de Minas Gerais, a gente falou que o texto é ainda mais agressivo com o servidor. O texto ainda é um texto, nós estamos falando, que acaba, de fato, com carreira. As pessoas que entraram. Ali está falando de uma alíquota progressiva que vai variar de 14% a 19%. É um pouco essa tabela que o governo está criando. Está falando que quem ganha mais tem que pagar mais, né? Mas o que nós estamos falando? Nós queremos que, de fato, como já foi aprovado a nível federal, a gente quer voltar esse texto para o governador. A gente não está aceitando esse texto. Nós vamos discutir provavelmente agora, abrir o diálogo, que também não está certo, né? Nós estamos discutindo essa semana, é de abrir o diálogo sobre a discussão de alíquota, que é esse percentual que deve ser descontado em folha. Mas a gente quer discutir sem incidir, principalmente, nós estamos falando, nos mais pobres, nos aposentados e nos pensionistas. Essas três categorias a gente quer livrar desse texto da reforma para garantir o mínimo, né? Já que ganham tão pouco, para garantir que não haja mais desconto na folha, né, dos mais pobres, dos aposentados e dos pensionistas. O problema é que o texto também cria alíquotas onde elas não existem, né? Elas não existem. Então, está criando aqui em Minas Gerais, pelo que a gente viu, inclusive com outros estados que já aprovaram, o texto, além da alíquota, ele é bastante perverso na retirada de direitos. Então, inclusive, fala, né? Nós estamos falando de reforma sindical, do estatuto do servidor. Então, ele está provocando uma série de outras mudanças, né? Regime de capitalização, olha, regime de capitalização, nenhum outro estado discutiu, e no texto do governador Zema está colocando essa possibilidade de regime de capitalização, onde a gente sabe que é a gente botando dinheiro numa poupança para lá na frente a gente poder, dependendo de quanto contribuiu, a gente ter de volta como uma contribuição previdenciária. Então, a gente também já viu que a economia no primeiro ano ela pode ter um ganho legal, assim, do ponto de vista da receita do Estado, mas no segundo ano, o déficit nas contas do Estado, ele começa a se complicar. Então, nós estamos falando de uma reforma aqui, não só do judiciário, do legislativo e do executivo, que envolve todos os servidores. Por isso que nós estamos falando que em tempo de pandemia,
Não dá para tratar isso, não dá para tratar a reforma, não dá para mexer no estatuto, não dá para fazer essa discussão, inclusive não garantindo a participação das entidades de representação que são legítimas para discutir a vida do servidor e da servidora. Então, a disposição nossa de abrir o diálogo é devolver o texto, mas, em último caso, a gente não quer tratar, durante a pandemia, o que ele está trazendo, mas a questão da alíquota é uma discussão que a gente está abrindo a porteira, vamos dizer assim, para discutir, porque também é um discurso, é um debate bastante amplo, né? Ele apresenta uma progressividade, né, de 14% a 19%, e a gente está fazendo um debate que a gente quer discutir, principalmente protegendo aqueles que ganham menos. Estamos entrevistando Leninha, né, deputada estadual, pré-candidata a prefeita de Montes Claros, né? Estamos pelo Jornal Gazeta Brasil Facebook, estamos também pelo YouTube. Eu quero dizer ao pessoal do YouTube aqui que só está aparecendo a voz, né? Tranquilo essa situação, a gente está trabalhando dessa forma. Inclusive, dizer aí para o Diego, fica tranquilo, Diego, está ouvindo bem aí, está importante. Vamos continuar. Pandemia, Covid-19, já somos quase 1,5 milhão aí de contaminados, chegando a 60 mil mortes. O que você pensa sobre esses números no Brasil, que a princípio era tratado como uma gripezinha, Leninha? Então, todo mundo que acompanhou desde o início, né, da crise do Covid, sabe como o presidente subestimou a força e a potência de um vírus que já viajou pelo interior, já chegou em todos os lugares, em todos os estados deste país. Então, todo mundo que está acompanhando sabe disso. Nós estamos falando não só de números. Os números, tem gente por trás dele, né? Ou pai, ou mãe, ou irmão, ou esposa. Então, nós não podemos tratar como se fosse apenas números, né, Sandra? Nós estamos falando de famílias, inclusive de famílias que perderam mais de um ente querido. E o pior, né? A gente sabe que, inclusive, nem a possibilidade de velar os seus mortos, as pessoas estão tendo por conta mesmo da Covid, e essa situação que eu acho gravíssima que está acontecendo, inclusive é importante, aqui em Montes Claros, a gente tem acompanhado, e eu digo que esse debate, ele não é um debate ideológico, isso é um debate da vida. São vidas que estão colocadas em riscos e ameaças frente a um governo que, na minha avaliação, é super irresponsável. Olha só o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Olha só os dados e os números que o Brasil apresenta para a Organização Mundial de Saúde. Alguém tem que fazer a somatória, porque os relatórios diários que o próprio Ministério da Saúde estava fazendo não faz mais. Olha como é que está o comando da pasta da saúde no Brasil. Então, eu penso que isso é uma forma também das pessoas avaliarem o grau de responsabilidade de um governo federal que deveria ter foco e deveria, de fato, priorizar recursos financeiros, tomar medidas mais drásticas com relação a essa questão do Covid. Ó, você tem um presidente que sai sem máscara, você tem um presidente que fica causando aglomerações onde ele vai. Então, ou seja, como é que se você sai do seu estado e vai para um outro estado que já tem, né, um decreto oficial sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, você chega lá e não cumpre a regra que aquele estado colocou? Isso é um absurdo. Então, o que a gente está vendo, e claramente, quão irresponsável a gente tem na nossa representação nacional e na estrutura do Ministério da Saúde, e como o Brasil tem sido visto fora daqui, né, com esses, eu estou falando com esse completa falta de compromisso com a vida. Então, assim, mais de 51 mil mortos não merece um minuto de silêncio, não merece uma menção da Presidência da República, né? Mais de 51 mil famílias que estão enlutadas não merecem uma palavra de falar, nós estamos tentando, né? Essa história da flexibilização do isolamento, que ele deveria, inclusive, dar o exemplo, né? Teve aqui em Araguari, essa semana, uma visita surpresa em Minas Gerais, sem máscara, enfim, é um completo descaso com a saúde pública, é um completo descaso com a vida das pessoas. Pois é, então agora vamos para Montes Claros. Já estamos em Montes Claros, né? Mas vamos falar dos assuntos de Montes Claros. Sua pré-candidatura a prefeita de Montes Claros se deu em qual visão? Mas deixa eu só, antes de responder você, eu vou lembrar da sua pergunta. Eu falei de Montes Claros porque nós estamos vivendo
dias também terríveis. Na semana passada, todo mundo viu que os prestadores de serviços, né, da saúde em Montes Claros, os hospitais todos, publicaram uma carta colocando a dificuldade de acesso a determinados medicamentos, impossibilitando, inclusive, de fazer cirurgias urgentes. Nós não estamos falando nem de cirurgias eletivas, programadas, aquelas, né? Um trauma, uma pessoa que teve um acidente, inclusive teve uma criança que teve um acidente. Inclusive na saúde, quando a gente for falar de saúde, a gente vai debater sobre isso. Ah, ótimo, nós vamos falar sobre isso, né? Mas é só falar um pouco de... Eu acho que talvez isso a gente possa reforçar lá na frente, mas quando a gente fala da análise aqui de Montes Claros e da região, é um pouco isso. A gente, de fato, não deve tratar como números, mas como vidas que estão sendo perdidas pelo vírus. Qual que é a visão? A visão dessa pré-campanha era se dar da seguinte forma. Nós estamos numa disputa de país, primeira coisa. Uma disputa de país, de um projeto de país. O projeto de país que a gente disputa, ele acontece na cidade. Então, é aqui que a gente vive os problemas da má política, do mau investimento da política, falando federal, estadual, é aqui na cidade. Então, é um contexto que nós estamos falando de um projeto de cidade que colabora com o projeto de Estado e com o projeto de país. Então, a gente não pode tratar no isolamento. Montes Claros não é uma ilha, o norte de Minas não é uma ilha. Então, nós estamos numa região, num Estado e num país, e a disputa sobre esse modelo de desenvolvimento, sobre que cidade nós queremos, ou qual política que nós queremos, ela é fundamental. Então, nós estamos numa disputa, mesmo que seja mais nacional, mas a disputa local ela é fundamental. Então, quando eu digo, essa visão da gente retomar um pouco, quando a gente começou na campanha passada, em 2016, a gente começou a fazer um debate na cidade que era, de fato, Montes Claros entrar numa outra rota nós estamos falando de uma outra rota de desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural, enfim, pensando no novo jeito de fazer política e nas novas políticas. Então, a ideia da gente fazer a disputa sobre essa cidade tem a ver não só com a minha trajetória, com aquilo que a gente vem acumulando e construindo com vários grupos dessa cidade, seja grupo de artistas, das pastorais sociais, das igrejas evangélicas, dos bairros, das periferias, das quebradas, né, nós estamos falando. Enfim, a ideia é a gente trazer para essa campanha esse debate sobre essa cidade construída com esse grande grupo de pessoas, para a gente poder, a gente fala, arremessar essa cidade para o século XXI, trazer, além de obras, outras políticas públicas importantes e que, de fato, fazem o povo ter acesso a outro tipo de política também. Leninha, a classe média, ela insiste em permanecer com a narrativa da Globo, de que o PT é um partido corrupto, etc. Como você vai trabalhar esse dilema com esse pessoal que ainda tem esse pensamento? Olha, primeiro, o que a gente está falando, porque a gente disputar, de fato, com um grande canal televisivo é algo até muito desproporcional, né? É a nossa narrativa casada com aquilo que nós já fizemos pelo país. Então, as pessoas teimam em não reconhecer Vou interromper só um pouquinho. Tem algumas pessoas que falam, a Leninha é boa, a Leninha é a candidata, mas está no partido errado, essa coisa toda. Como é que você vai acasalar isso? Então, olha só, eu digo que as pessoas, eu sempre digo isso, as pessoas, e não é só na política, não, as pessoas que são corruptas, antiéticas, que de fato estão nos lugares para tirar proveito próprio, elas estão em quase todos os lugares. Na educação você tem, na saúde você tem, na política também tem. Então, eu penso, o partido é uma organização. Enquanto a gente não tem reforma política, nós temos que estar vinculado a um partido. Eu estou vinculado a esse partido há 30 anos. Então, eu sei muito bem dos nossos limites, das nossas potencialidades, mas isso é isso que eu digo. A pessoa vai me pergunta, eu falo assim, os partidos são organizações, né, políticas, partidárias e tal, que, de certa forma, participam das disputas eleitorais. Os partidos são feitos de pessoas, as pessoas, elas carregam em si, é isso que eu estou dizendo, as pessoas carregam essa história da corrupção para onde elas vão. Eu sempre digo o seguinte, eu defendo e luto por a política de algumas pessoas que são minhas referências dentro do próprio PT. Então, no PT eu tenho muitas referências de pessoas boas,
que têm esse compromisso social, do bem comum, da política para todos. Essas pessoas que são minhas referências são pessoas que já passaram, inclusive, por cargos, né? Foram ministros. E aí eu tento falar o seguinte, olha, eu cito, inclusive, exemplo, o Bolsonaro está em qual partido? Por que o Bolsonaro saiu do PSL? Porque os partidos têm seus problemas e nós temos que estar dentro deles para ajudar a resolver os problemas, ajudá-los a fazer com que eles sejam melhores. Então, eu não posso agora falar assim, eu vou sair do PT, eu vou para onde? Onde é que eu tenho a garantia real de que as coisas que eu acredito como princípio também não vão estar lá? Então, você tem uma cultura no Brasil, inclusive as pessoas mudam os nomes dos partidos. Olha só, Cidadania, Avante, eu estou dando exemplo de mudança de nome de partido. Cidadania, Avante, Solidariedade. As pessoas vão mudando o nome dos partidos, mas as estruturas em si não mudam. Então, nós que somos, né, nós estamos falando assim, força mais inovadora, nós é que vamos ter que mudar os partidos e mudar com as nossas práticas. Então, eu respeito quando a pessoa fala assim, Leninha, você é muito boa mesmo, mas por que você não sai desse PT? Aí eu falo assim, tá, e você, qual partido você acha que eu deveria estar enquanto pré-candidata? Né? Qual partido que você me recomenda? Eu sempre devolvo a pergunta porque eu entendo que nós precisamos fazer mudanças, né? Não só a reforma política, mas as mudanças também que nós precisamos fazer nos nossos partidos. E é isso, eu estou no PT porque eu acredito, porque é um partido que eu ajudei a construir, eu tenho certeza absoluta do quanto que a gente fez por esse país, por essa cidade, a quantidade de programas, né, sociais. Então, assim, eu não vou dispensar um legado que eu ajudei a construir. Olha que eu fui testemunha de programas importantes, ajudei a executar programas importantes, e eu sei o quanto que mudou a vida do povo pobre. Eu sei muito bem o que é ter que carregar lata d'água na cabeça, porque as pessoas agora têm tecnologias que guardam a água da chuva, né? Eu sei muito bem o que é que a pessoa tem um Bolsa Família, porque ela sabe que ela não vai passar fome, porque no final do mês ela vai ter aquela ajuda, né, que vem do governo federal. Então, às vezes, é muito fácil as pessoas que nunca passaram sede, nunca passaram fome, e nenhum desespero por conta da vida, da sobrevivência, estarem falando. Então, eu, de cabeça erguida, peito aberto, eu sigo no PT e respeito as pessoas também têm procurado me respeitar, a minha posição, assim como eu respeito a posição delas, e dessa forma eu creio que nós vamos reinventando os partidos, e na minha avaliação é isso, reinventar o partido é renovar também seus quadros, suas lideranças, e a minha presença no parlamento é sinal também de renovação. Tudo bem, ótima resposta. Deixa eu te falar, o pessoal, a gente ouve sempre esse zum na rua sobre a questão da educação, que eu acho que a educação ela é primordial, né, em qualquer aspecto. E a gente vem notando que aqui em Montes Claros vem sofrendo, pessoal, com a educação básica pública. O que você pretende fazer nessa área para melhorar a educação, principalmente a básica? Mas fala no geral o que você tem em mente. Olha, eu penso que as coisas elas têm que andar juntas, simultâneas, né? Primeiro a gente fala de valorização dos profissionais dessa educação básica. Então, eu já visitei alguns CMEs, né? Minha irmã, inclusive, é professora do CMEI lá de Santa Rafaela. Aí, de vez em quando, faz algumas atividades lá. Eu vou lá para ver a estrutura das casas que recebem as crianças. São crianças realmente das periferias que trazem também seus problemas familiares. Então, eu imagino que aquela educadora, a pessoa que acolhe as crianças, cujos pais às vezes são separados, cujas famílias estão desestruturadas, com alcoolismo, com drogas e tal. Então, imagina só, você vai acolher crianças para ajudar no processo de alfabetização e de educação, crianças que vêm também dessa realidade familiar que tem sido muito dura, né? Então, para mim, eu falo que tem que atender essa coisa da valorização dos profissionais da educação, uma boa infraestrutura. E, olha, eu acho que o povo pobre, as crianças pobres da educação básica, que normalmente são essas famílias que procuram essas unidades de educação infantil, elas merecem, de fato, eu sonho muito, né, com uma unidade ali no bairro que tivesse uma piscina para aula de natação, que tivesse uma quadra para prática esportiva, que tivesse um ambiente para a discussão cultural das crianças. Então, eu imagino muito um núcleo unificado das várias dimensões da formação e da educação, onde essas crianças poderiam ter aula de línguas, né? Então, assim, eu acho que é ofertar um serviço público
É como se fosse no primeiro mundo. Por isso que eu penso que o investimento prioritário, quando você tem uma boa educação, você não precisa gastar tanto com a saúde, porque as pessoas são educadas para alimentar bem, para a prática esportiva, para bons hábitos, né, de higiene pessoal, enfim. A educação, de fato, como você disse, Sandro, é a base de tudo. Se você consegue ter um bom investimento nessas várias dimensões da educação, você consegue reduzir os custos da saúde, da questão da segurança pública, que você vai ter crianças e jovens educados para a vida e longe do crime, longe, né? Nós estamos falando de um processo que não é de uma gestão, né, de 1 ano, 2 anos, é um processo que precisa começar. E, de fato, o Montes Claros, na área da saúde, eu acho que deveria, no fundo, ser uma referência. Inclusive, essa educação que nós estamos falando lá das séries iniciais, né, e que a gente fala que é uma responsabilidade do poder local. Então, se a gente quer construir esse ambiente, né, com professores mais satisfeitos, vamos dizer assim, das condições de trabalho, da sua remuneração, a gente com certeza teremos aliados. Quando a gente fala de aliados, é que o servidor público municipal, ele é o aliado número 1 de qualquer gestão. Então, se fazer um bom diálogo, um bom debate, uma boa relação, eles com certeza viabilizam um projeto educacional que é mais amplo, sistêmico e que incorpora essas várias dimensões. Vamos falar agora um pouco da saúde, né, para os nossos espectadores, porque eles estão aguardando a sua fala. Enfim, a questão dos bairros, do centro, bairros, né, aos postos de saúde, etc. Qual o seu projeto? Como você pensa em chegar ao ápice? Sabemos que a saúde ela vem é um problema nacional. Também as cidades que não empregam os recursos da forma devida, com certeza terão problemas. O que você pensa em implantar para chegar ao ápice aqui? Hoje nós temos uma saúde de qualidade em Montes Claros. Então, eu penso que tem coisas que deram certo em termos de prédios, de infraestrutura, né? Eu vi, inclusive, que a UPA do Chiquinho Guimarães já foi inaugurada. Então, nós temos uma boa estrutura. Nós estamos pensando assim, qual que é a grande questão? É a atenção primária. É ali que começa assim, o sucesso ou o insucesso de uma saúde pública. É lá onde as pessoas estão que a saúde funcionando bem, a média e alta complexidade sofrerá menos, do ponto de vista de leitos, enfim. O que eu estou falando de atenção primária? Nós estamos falando de uma saúde uma política para a saúde mesmo, não para a doença, não para a morte, porque a gente tem muito isso, a saúde como doença ou como morte. Então, é mais hospital, mais médico, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, toda essa estrutura para pessoas doentes. Não é uma política para que as pessoas tenham uma boa saúde, é diferente. Eu penso que lá na atenção primária, a gente tem, eu já falei, a gente, na escola, ensinar uma boa educação alimentar. Então, eu falo educação para segurança alimentar. Lá, onde também funciona essa escola, que vai ajudar as crianças na educação alimentar, também tem na comunidade práticas esportivas para tirar as pessoas do sedentarismo, né? Práticas esportivas orientadas. Não adianta só colocar uma academia ao ar livre, com aquele tanto de equipamento, não tem ninguém para orientar uma prática física ali. Um bom profissional da parte de educação física para ter os horários certinho para a comunidade ir lá, fazer atividade física, para a comunidade ter uma boa segurança alimentar, para a comunidade, enfim, ali, essa integração dessas várias políticas, é lógico, um bom atendimento ali com médico, com enfermeiro, com atendimento básico ali, você diminui esse fluxo de pessoas, por exemplo, mesmo uma pessoa hipertensa e diabética, né, com essas duas comorbidades. Essa pessoa, com uma boa educação alimentar, ela vai equilibrar sua pressão. Sua pressão não, sua diabetes. Uma boa prática esportiva vai ajudar no controle da pressão arterial. Então, essas duas comorbidades que elas se agravam, né, para média e alta complexidade, poderia ser muito bem tratado ali na atenção primária, para as pessoas saberem e cuidarem de sua saúde. Então, eu estou falando que é inverter a ordem de prioridade investindo na atenção primária. Porque a média e alta complexidade, a gente tem uma boa estrutura
E eu creio que se a prefeitura já faz um papel importante, interligado, eu não posso falar assim, a Secretaria de Saúde nunca dialogou com a Secretaria de Educação, nunca dialogou com a Secretaria de Esporte. Então, tem que ter um programa que interliga tudo isso para aquela situação lá do bairro. Então, além de um posto da unidade básica de saúde ali, além de um posto ali, é importante a gente integrar esses vários serviços para a gente poder ofertar lá essa saúde que nós acreditamos. Ó, terapias integrativas, coisas que o SUS já permite, a homeopatia, há muitas pessoas que têm em seus quintais muitas ervas para gripe, para verme, para anemia. Então, são coisas que são simples, aparentemente, mas se não forem cuidadas, elas se complicam, complica o quadro da saúde, leva à doença e leva à internação e a óbito. Então, nós estamos falando de uma nova consciência sobre o que é a política para a saúde, é para a saúde mesmo, e tomar as devidas medidas para o caso de doença e o caso de óbitos. Mas é lutar para a saúde. Vamos falar agora um pouquinho de segurança. Como você pretende trabalhar para baixar a criminalidade e o tráfico de droga? Mas eu vou embutir outra pergunta aqui, aí você responde as duas. Qual a sua política para as mulheres vítimas aí da questão do feminicídio? O que você tem em mente? Começa aí para a gente. Quando a gente fala da integração das políticas, da sinergia que deve haver entre elas, eu estou dizendo que, no caso da segurança pública, eu também sempre faço essa crítica. Não discute segurança, não, está discutindo insegurança e violência. Qual que é esse conceito de segurança? Primeiro, aqui em Montes, inclusive, já teve os conselhos comunitários de segurança pública. Era a relação da polícia militar, das lideranças dos bairros, que incluía também as juventudes ali, para discutir a segurança daquele lugar. Não era para discutir violência, era para discutir mecanismo de proteção, de autoproteção, mecanismo de educação, que tem tudo a ver. Quando eu falo da educação, também é nesse sentido. Como é que a escola interage com a comunidade para discutir sobre a segurança, né? Então, na minha avaliação, uma das coisas de reativar esses conselhos comunitários, porque como a comunidade está naquele lugar, se a polícia militar está lá, ou se tem todo um processo de vamos dizer, uma aliança entre todos para a proteção do bairro, daquela comunidade, das crianças, dos jovens, você consegue criar, vamos dizer, um aparato de proteção ali, coletiva. Porque quando você vai discutir segurança, é sempre essa história de mais presídio, mais polícia, mais viatura policial, tem que equipar. Isso é importante, não estou falando que não é. Mas, para além disso, precisamos avançar nesse conceito mais comunitário e coletivo sobre proteção naquela localidade. Tem muitas experiências, inclusive em outras cidades. Eu me lembro que no interior de São Paulo, o prefeito começou falando isso. Olha, nós vamos ser referência de violência zero. O que nós vamos fazer? Vamos chamar todo mundo, é uma responsabilidade que não pode caber só um prefeito, né? Porque a gente fala que esse tema fala assim, não, isso é responsabilidade do governador, isso é uma política nacional. Não, a política local, ela precisa pensar na segurança, precisa chamar esses entes para construir, vamos dizer, esse acordo e pacto pela vida, pelas vidas todas. Então, eu penso que um conselho de segurança é fundamental, eu penso que um trabalho de desenvolvimento social das periferias vai reduzir muito o número de violências e de mortes nas periferias. Eu creio que nós investimos pouco nessa área de disputar, inclusive a nossa juventude, do tráfico, porque a gente só aposta muito mais na polícia, que inclusive, né, a gente fala isso das vidas que são ameaçadas também da polícia militar, com relação ao tráfico. Então, a gente também valoriza a vida dos militares, mas pensar em mecanismos coletivos é fundamental. Eu também imagino que a gente deveria ter meio que fosse um cronômetro de redução de violência na cidade, fazendo um pacto, um acordo, e para enfrentar realmente o mundo do tráfico, infelizmente tem sido essa história da repressão, mas é um ciclo. Se a gente interrompe um ciclo, trazendo a juventude, trazendo os que estão nesse universo para uma outra oportunidade na vida, com certeza esse ciclo um dia ele tem que se encerrar. Não vai ter ninguém para perpetuá-lo. Sobre a violência contra as mulheres, a gente já avançou em algumas legislações, né? Nós estamos falando de trabalhar a reeducação com o violentador. Então, não basta só a Lei Maria da Penha ir lá, prender e soltar, e a pessoa continua repetindo, né, as práticas de violência contra as mulheres.
Nós estamos falando da autonomia de renda para que as mulheres saiam dessa situação, né, de subalternidade, de violência contra os homens, para elas tocarem a vida sem os violentadores. Aí nós estamos falando de ter uma política específica de abrigo para as mulheres que são vítimas de violência, porque elas têm medo de fazer a denúncia, porque elas denunciam, aí elas têm que voltar para o mesmo ambiente onde a pessoa que a violou vai estar. Então, são situações extremamente desesperadoras. Então, precisa ter. Nós estamos falando, no Estado tem a patrulha, né? Essa história da patrulha feminina, tem a história de um ônibus lilás, que é um ônibus que pode percorrer os bairros para falar sobre violência contra a mulher, para fazer atendimentos a essas mulheres, e garantir principalmente esse abrigo, que ele é fundamental. Em Montes Claros não existe ainda abrigo de mulheres vítimas de violência. Então, elas vão na delegacia da mulher, ou elas vão lá no núcleo de defensoria da Defensoria Pública, o núcleo de defesa dos direitos das mulheres, e elas têm que voltar para casa para, de novo, encarar a pessoa que a violentou. Então, tem que ter um conjunto de política para que também essa cidade tenha como referência assim, zero de violência contra as mulheres. Agora vamos falar do esporte. Vai incentivar os campeonatos? Vai continuar? Porque é uma tradição muito grande aqui, né? E é uma pergunta pertinente que sempre, né, em épocas de eleições, todos perguntam os candidatos. E o Mocão? Ele vai ser retomadas as obras? Porque todos os candidatos a prefeito, inclusive os que foram eleitos, não deram grande importância para esse assunto nas suas administrações. E você, o que pensa do esporte especializado, do jiu-jitsu, de vários outros aí esportes que são de competição, do esporte até escolar? O que você pensa? Qual o seu projeto neste meio que é o esporte? Eu penso que as pessoas que estão liderando campeonatos, competições, são os guerreiros, né? As pessoas fazem isso sozinhos, praticamente, sem o apoio do poder público. Vamos olhar, então, o orçamento lá da Secretaria de Esporte, vamos ver o que tem. Mas o mais grave, eu acho, Sandra, olha só, a gente está falando de privatização do lazer. Você tinha vários campos de futebol nas periferias, no Major Praça, no Delfino, aqui nessa região do Santos Reis, do Edgar Pereira. Você tinha, então, uma quantidade grande. O que tem acontecido com esses espaços? Tem acontecido esse processo de privatização porque estão se tornando condomínios. Então, há várias pessoas que falam assim, Leninha, o campinho lá, que a gente ajudou por a trave, fazer o nosso campeonato de bairro, agora vai ser condomínio. Então, você tem um processo em Montes Claros que está crescente. Eu estou falando isso porque, na minha avaliação, inclusive, é subutilizado. Assim, tem o Cassimiro de Abreu, o campo do Ateneu. Você tem dois estádios de futebol que já foi muito usado, que tem uma certa estrutura. Então, eu acho que a grande questão de Montes Claros, às vezes nem seja mais o Mocão, né? Mas é como primeiro, a gente para com esse negócio de privatizar as áreas que são destinadas a esse lazer da população dos bairros, né? O povo, eu converso muito isso com as pessoas, assim, na minha casa, meus irmãos todos mexeram com futebol, e tradicionalmente meus irmãos, né? 6 irmãos, todos jogaram futebol. Então, eu cresci num ambiente onde essa coisa do futebol era muito. Mas você está falando também de outras práticas esportivas, né? Tem a história do futebol feminino, das outras competições, né? Que Montes Claros já, com esforço, né? Sem patrocínio, já foi muito bem representada, né? A cidade, com vários... Eu penso que é preciso ter uma política municipal para o esporte, sem inventar muita moda, talvez adequando essas condições desses estados que já existem, porque, Sandro, pós-pandemia, não vai ter dinheiro para construir Mocão, não, com certeza. Nós vamos enfrentar um período para frente onde a gente vai ter que priorizar. Então, adequar aos espaços que já existem, garantir que esses campos de futebol das periferias, né, precisam ser garantidos, gramar, cuidar desses espaços para garantir esses campeonatos e fortalecer as ligas que tem em Montes Claros aí, as várias ligas naqueles esportes que as pessoas estão organizadas. Então, eu acho que com pouco dinheiro, com pouco recurso, para além disso, é no esporte que a gente também aposta essa luta contra a droga. É no esporte que a gente aposta
com vários jovens com muitas habilidades, seja para qualquer esporte. Então, você tem um cardápio de esportes para ofertar nesses bairros, para as pessoas, né, usarem esses espaços para praticarem, você também está, de certa forma, viabilizando uma política pública para criar essas oportunidades para a juventude, não só também para as mulheres, né? Falando de futebol feminino e de outras práticas também esportivas. É isso. Cultura. Montes Claros é uma cidade de inúmeras manifestações culturais, né? Qual a sua política para essa área? Primeiro, a gente sabe que essa cidade tem muita gente fazendo coisas também sem muito apoio, né? Ou com pouco apoio. Essa cidade é uma cidade viva, né? Nós estamos falando da arte, da cultura, então tem muita gente, é diretor, é ator, é grafiteiro, é o pessoal da música, enfim, nós temos uma infinidade de opções nessa discussão da cultura. Inclusive, eu penso que Montes Claros deveria ser esse polo irradiador de uma cultura mais regional, né? Então, possibilitar também atividades que envolvam a região. Mas eu penso o seguinte, que nós devemos chamar quem faz a arte da cidade para construir um plano municipal de cultura. E, além de construir o plano, a gente tem, que foi uma questão que a gestão atual aprovou, que é um fundo municipal de cultura, que é um percentual pequeno lá do IPTU que vai para esse fundo para fomentar projetos de cultura. Né? Então, assim, nós estamos falando de projetos de 5 mil, de 10 mil, projetos muito, quer dizer, baratos, né? Então, as pessoas aqui não querem fazer arte, cultura para ficarem ricos, mas querem ter apoio para mostrarem a sua capacidade de produção, de criação. Então, eu penso que a gente tem que privilegiar, né? Então, quando tiver os eventos da cidade, é fundamental que a gente crie um calendário que incorpore essas várias iniciativas. É importante trazer, né? Nós estamos falando de um grande show, trazer para a festa de agosto também coisas de outra cidade, outros lugares, mas a valorização daqui é fundamental. O que aconteceu? Tá bom. Infraestrutura. Os asfaltos vão chegar nos bairros, aqueles mais longínquos? Ó, nós... Oi? Está Não, ouvindo? estou ouvindo. Os asfaltos vão chegar nos bairros, aqueles mais longínquos? Olha só, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ser muito realista. A gente não sabe como que será a nossa economia, a questão do desemprego, quer dizer, o medo da fome, o medo das pessoas ficarem desempregadas, isso tudo está na pauta. Então, nós devemos fazer essa avaliação de infraestrutura, de asfalto, etc., em um contexto muito real. O que nos espera para o próximo ano? É a gente usar recursos, em vez de usar recursos do asfalto, é usar recursos para geração de emprego e renda, porque vai ter muito desempregado na cidade, é criar pequenas unidades de produção para as pessoas terem emprego, terem renda, ou fazer asfalto. Então, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer com os pés no chão e com a realidade que nós sabemos que vai ser desafiadora para a gente enfrentar. Tá certo. Estamos chegando no final, né? Já 48 minutos, mas se eu não perguntei alguma coisa que estava em mente, que você acha que deve ser falado, né? Fique aí para que você faça as considerações finais, Leninha. Eu queria agradecer primeiro você pela oportunidade, acho que as pessoas também que não puderam acompanhar ao vivo podem depois buscar no Facebook, não é isso? Essa entrevista. Ela está gravada. Isso, nós estamos, de fato, nessa pré-campanha, entendendo que o momento é outro, né? Uma pré-campanha desafiadora por conta do Covid, sem entender direito como que vai ser essa pré-campanha, sem entender direito quais são as mudanças que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer, mas, enfim, eu creio que a gente trouxe alguns assuntos, né? O tempo foi curto, né? Discutir desenvolvimento econômico pós-pandemia é fundamental, essa questão ambiental, a questão da água, né? A gente ainda vai viver nos próximos anos crises hídricas. Uma cidade como Montes Claros, que já viveu o racionamento, sabe do que eu estou falando. Eu falei na campanha passada que a gente precisava ser criativo para pensar como atender essa demanda crescente de água numa região como a nossa do semiárido, com a barragem que, né, a gente vem acompanhando, no caso da barragem, geralmente a principal barragem, mas a questão do rio Pacuí, que também não suporta fornecer para Montes Claros a quantidade de água
que a cidade precisa. Então, a gente tem muitos temas desafiadores que não foram tratados por conta do tempo, mas eu espero que em outra oportunidade a gente possa estar aqui dialogando, conversando, e, de fato, essa pré-campanha vai ser uma pré-campanha de escuta, de diálogos, de conversas, de concertações políticas entre aqueles que acreditam, né, que essa cidade pode e merece ter uma outra forma de gestão. É isso. Agradeço, Leninha, pré-candidata a prefeita de Montes Claros. Agradeço a todos que participaram desta entrevista, né? E aguardar uma nova oportunidade. Obrigado, Leninha. Grande abraço. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Grande abraço. Grande abraço. Uhum.